Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17. Nós estamos estudando o acrônimo calvinista TULIP, especial do mês da Reforma, que já acabou, mas nós vamos ainda por mais esse e mais um encontro para fecharmos a TULIP, que é um acrônimo teológico que expressa doutrinas circundantes quanto à salvação, que foi muito relevante serem resgatadas, biblicamente falando, num período onde a Bíblia não era exposta claramente na história da humanidade do cristianismo. Após a Bíblia ter sido exposta, ter sido traduzida na língua do povo, circulado pela Europa, Alemanha, França, Inglaterra, Escócia principalmente, depois ela vai para a América do Norte e então chega ao Brasil nas décadas seguintes. Nós, naquela época ali do século XVI, perto do século XVII, fomos providenciados por Deus de teologia. Homens que se levantaram para trazer de volta, por isso a palavra reforma protestante. Trazer a forma bíblica novamente, porque ela estava distorcida. Ela estava obscurecida, talvez até melhor dizendo. E nesse momento, homens foram instrumentos de Deus para trazer a igreja de volta à clareza e simplicidade dos seus fundamentos. Esse acrônimo ou acróstico nos ajuda quanto às doutrinas da salvação. Por quê? Explico há alguns domingos atrás. Se os irmãos querem ouvir mais claramente, eu encorajo a igreja e aqueles que nos ouvem agora a buscar os nossos áudios, streamings de áudio e de vídeo, pelos canais aí que nós temos, Spotify, Deezer, também YouTube. Se você não sabe o que eu estou falando, eu tenho certeza que você tem um sobrinho em casa, aí perto da família, um neto que vai saber muito bem, e vai colocar com 2 cliques aí, para você poder ouvir nossa série toda, tá bom? Uma série especial, onde nós estamos cuidando disso, e na primeira delas, nós falamos, na segundo encontro, nós falamos das raízes históricas. E esses 5 pontos que circulam a doutrina da redenção e da salvação foram respostas para algumas heresias e distorções bíblicas que estavam se levantando naquele momento. Então, cerca de mais de 40 teólogos se reuniram para responder àquelas 5 pontos dos remonstrantes, aquelas doutrinas que estavam desvirtuando o pensamento simples do Evangelho, especialmente neotestamentário, quanto à salvação somente em Cristo Jesus, e não em cooperação com as obras. A Reforma Protestante serviu justamente para combater um desses pontos, que foi que a salvação vem pela fé na obra de Cristo, e tão somente na obra de Cristo. E algumas doutrinas dos remonstrantes, ali dos discípulos de Jacó Armínio, estavam dizendo que não, as obras contam para a salvação, e não são fruto dela. Então precisou-se de resposta, e nós precisamos da resposta da nossa fé sempre que necessário. Por isso, nós tiramos o mês de outubro para orientar a igreja nessas doutrinas propriamente ditas, porque comumente nós temos doutrina nos nossos cultos e púlpitos, mas nós fazemos isso expondo a Escritura, comunicando a verdade daquele texto, daquela porção da Escritura. É assim que fazemos, pelo menos aqui na nossa igreja, e é uma tradição comum no presbiterianismo e na doutrina reformada. Mas nós tiramos esse último mês para estudar mais pontualmente algumas doutrinas, e justamente porque não é o nosso hábito, nós temos tido vez por outra nessa série, uma exposição maior da Escritura, valendo da doutrina mencionada, e é o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos expor um texto da Escritura, e eu quero ter em vista a expiação limitada, ok? Esse vai ser o nosso ponto aqui. Então, eu quero convidar os irmãos a João 17. Irmãos, alguns textos da Escritura, toda a Escritura revelada por Deus é inspirada, útil e valiosa como palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que alguns textos falam mais carinhosamente ao seu coração e são mais preferidos do seu coração no sentido da história, da sua experiência. Eu confesso para os irmãos que se eu perdesse acesso à Escritura e ficasse com João 17, eu estaria plenamente abastecido do Evangelho. Não que eu não preciso do restante da Escritura, me entenda bem, mas essa porção
tem um lugar especial na minha história, bem como na nossa teologia. Essa é uma oração de Jesus, a última que ele faz publicamente antes de partir. E meus irmãos, o que Jesus explica aqui, orando audivelmente para que os discípulos escutassem e quem estivesse perto pudesse escutar, nos ensina muita teologia. E por isso que eu quero analisar com os irmãos a expiação limitada, e daqui a pouco eu explico um pouquinho esses termos, a partir desse texto. Assim nós vamos seguir. Primeiro passo, vamos ler o texto com atenção. Jesus diz assim a partir do primeiro verso: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me fizeste para fazer, que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam glorificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eu seja um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Essa é a oração de Jesus. Queridos irmãos, para ser bem honesto, a vontade que brota no meu coração é de terminar essa oração de Jesus, me aquietar em silêncio e nos despedir para casa. O que há para explicar aqui?
O que há de confusão nas palavras de Jesus? Só há uma profunda base de segurança e amor declarado. Um foco penetrante de um Cristo que veio pelos seus, e nenhum dos seus se perderá, porque Ele está comprometido em resgatá-los e fazê-los um só com eles. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou não está claro? Jesus está falando com o Pai e fala audivelmente para que os discípulos entendam. Ele não ora em secreto dessa vez. Nós estamos falando aqui de um período avançado do Evangelho, nos finalmente. E eles começa dizendo: Pai, chegou a hora. Que hora é essa, meus irmãos? Jesus vem cumprir o ministério de breves 3 anos, de uma vida de 33, vida humana. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós lemos no início desse culto, Isaías 53. Era uma profecia de séculos antes sobre esse momento, o momento em que Jesus iria calado para a cruz, iria em silêncio para o matadouro e não abriria a boca. Por quê? Porque ele cumpriria a missão que o Pai confiou a ele a fazer. Uma missão de dor, de morte, de renúncia, de entrega, de substituição e purificação. E aqui eu quero explicar o termo expiação. Já ouviu falar do bode expiatório? É o mesmo termo, expiação. O bode expiatório normalmente acontecia na turma de escola, no colégio. Todos aprontaram. Mas então, às vezes voluntariamente, de forma sacrificial, às vezes acusadamente, de forma condenatória, um paga o preço por todos. E então a coordenação chama aquele um e diz: foi você, então pune aquele aluno, dá advertência, suspensão e tira ele da escola, não pode mais estudar aqui. Ou pelo menos 3 dias sem frequentar aulas. Essa era a suspensão. Acredito que hoje em dia isso não seja mais permitido. O fato é que, às vezes, a coordenação até sabe que não foi só ele, mas tem que pagar o preço, para que dê exemplo para os outros. Esse é o bode expiatório da sala de aula. E na história nós temos bodes expiatórios, que são aqueles que pagam o preço em nome dos outros, para que os outros não sejam punidos. Talvez aqui em Goiás, nós não estejamos tão familiarizados com bode, e nem com a palavra expiatória, mas boi de piranha os irmãos conhecem. O boi de piranha é aquele boi que vai, as piranhas atacam, e com isso, primeiro, se descobre que tem piranha. Segundo, elas fazem a festa. Parece um caldeirão fervendo, só que é um ataque completamente coletivo daquelas piranhas, um cardume inteiro comendo aquele boi. Primeira coisa, descobrimos que tem piranha. Segunda coisa, a possibilidade de quem sabe atravessar seguro, porque as piranhas estão ocupadas jantando. Esse é o boi de piranha. É um fato, mas também é usado como uma expressão, para a gente entender que, às vezes, o primeiro, numa nova empreitada aí, a novidade, pode funcionar como boi de piranha. Surge uma teoria nova, surge uma empreitada nova, um comércio novo, ou mesmo um sabor novo de sorvete, daquela sorveteria que você gosta. Então você fala para sua amada esposa: prova, você tem que experimentar coisas novas, e você mesmo vai no de sempre: me dá um de baunilha. Mas você quer ver se é bom, mas sem perder a chance do seu, que é garantido. E ela então pede, e o sorvete é caro. Então ela come e fala: é ruim. Boi de piranha. Pronto,
Ela já descobriu que é ruim e você garantiu o seu. Da próxima vez você evita aquele sabor. Irmãos, agora vamos parar de falar de coisa suave. Eu vou falar de uma coisa muito séria. Jesus Cristo morreu para que algumas pessoas não precisem morrer. E Deus possa ser achado justo em salvá-las. Esse é o resumo da teoria. Esse é o resumo da ópera. Esse é o resumo da doutrina. É assim que o Evangelho é exposto a nós. Deus é justo no seu julgar. E seria injusto nos salvar se sangue não tivesse sido derramado do santo para que o sangue dos salvos não precisasse ser derramado. O fato é, Deus não salva sem o pagamento do preço. Só são salvos aqueles que têm o crédito bancado na cruz. É de graça, mas alguém pagou. Alguém morreu para que alguém não morresse. A cruz é um preço pago, um ato consumado, e não uma possibilidade aberta. Jesus estava consumando uma missão. E todos que estão banhados pelo sangue de Cristo não podem ser condenados. Quem se levantará contra os eleitos de Deus? Perguntou o apóstolo. Quem os acusará? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8. Quem acusará aquele que tem na sua escritura espiritual, assinado com o sangue de Cristo, permita-me a imaginação, perdoado? Esta é a obra de expiação de Cristo. Substituição, por isso que eu mencionei aqui o bode expiatório e o boi de piranha, e purificação, porque o preço é pago. Em ambos, a punição é vertida, é derramada, é aplicada, mas não tem mais preço a ser pago depois desse. Nós não somos evangelizados com essa perspectiva. Nós somos evangelizados como Cristo sendo uma porta da esperança, uma possibilidade. O seu sangue derramado é quase que teatral. Ele não tem uma efetividade cabal. É apenas uma possibilidade. Mas o fato é que Cristo estava pagando o preço para o Pai na cruz. E é sobre isso que eles estão conversando aqui. O nosso tempo é contido o suficiente para que a gente se atente a apenas esses versos, em consideração de algumas passagens paralelas. Mas há uma harmonia na Escritura sobre esse plano de redenção. A Escritura só fala disso, na verdade. Prepara o caminho para o servo sofredor, que, como lemos em Isaías 53, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, pois justificará a muitos. São muitos. Quem? Final de Isaías, agora, Deus diz: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, os que formei e fiz para minha glória. Final do texto bíblico em Apocalipse: serão de toda raça, tribo, língua e nação. Quem? O povo de Deus reunido. Sabe quantos? 144 mil. Óbvio, é figurado. Para falar de múltiplos de 12. 12 na numerologia judaica significa completude, aplicada por Deus. Significando ali representativamente as 12 tribos, os 12 apóstolos, para falar sobre todos estão aqui.
de toda raça, tribo, língua e nação, meus filhos e filhas que estão espalhados sobre a terra e sobre o tempo, Deus reúne todos. E Apocalipse nos mostra a reunião de todos, não falta ninguém. O diabo não pode olhar para Cristo e falar o seguinte: eu consegui alguns. A obra de Cristo na cruz é preço pago. Não é a porta da esperança, é o pagamento do preço da esperança. É a realização do que se espera. Então Jesus disse, olhou aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Para que Deus deu autoridade a Jesus sobre todos os humanos? É isso que carne significa aqui. O plano é de glória. Ele criou todas as coisas para ser glorificado. E ele vem nesse ministério curto de 3 anos para ser humilhado, morto e ressuscitar. Para que esse plano seja realizado, visando a eternidade. É sobre isso que eles estão conversando numa oração íntima e profética. E então ele diz: chegou a hora, Pai. O Senhor me deu autoridade. Vamos ver para quê. Versículo 2. A fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus está fazendo um paralelo com o que ele já disse anteriormente. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que o me deu, não o trouxer. O fato é que o Pai deu pessoas a Jesus Cristo. E porque Ele fez isso, essas pessoas, em algum momento da sua história, receberão o presente gratuito da fé, serão regeneradas e virão a Cristo. Ninguém vem a mim, se o Pai que me deu não o trouxer. E outra verdade, que o próprio Jesus diz, é que aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Por quê? Porque para alguém vir a Cristo, tem que ter rolado uma eternidade de graça, de plano, de projeto divino, para salvar aquela pessoa. Não é um acidente humano, não é uma decisão meramente humana, corriqueira, hoje eu quero, amanhã não sei, amanhã talvez, depois da manhã eu queira novamente. Não, meus queridos irmãos, algo espiritual precisa acontecer. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para que você o ame e para que você viva. Deuteronômio 30, versículo 6. Algo espiritual tem que acontecer no seu coração para que você o ame, para que você creia. Essa é a nossa radical dependência da obra para termos relacionamento com Deus. Pastor, mas eu fui no acampamento na década de 80 e o evangelista pregou e naquele dia eu levantei a minha mão e eu entreguei a minha vida para Cristo. Foi mesmo, foi assim. O que a Bíblia está dizendo é que isso, se foi verdade e espiritualmente real, é porque Deus te amou desde sempre e te deu a Cristo Jesus, para que naquele dia a palavra irresistivelmente te derretesse, te quebrasse, te matasse, te fizesse de novo, nascer de novo. Seu coração for circuncidado, você passou a amar o Senhor. Você que estava morto em seus delitos e pecados, passou a viver. Essa é a obra do nosso Deus. E toda a obra do nosso Deus suscita em nós adoração e glória. Nós não temos méritos para competir com a obra dele. Tudo, biblicamente explicado, redunda em glória e adoração.
admiração e dependência radical. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique, porque o Senhor me deu autoridade sobre toda a carne, para que eu dê, conceda, presenteie a vida eterna a todos os que me deste. Muitas vezes discutimos muito sobre a abrangência da salvação. Quem é todos? Quem são os que Ele deu para o Pai? Muitas vezes nós perguntamos sobre quem a obra de Cristo cobre. É o mundo todo? É cada pessoa? É cada ser humano? É só um povo? E às vezes nós paramos a nossa discussão nesse ponto e não olhamos a discussão mais profunda, que não é necessariamente a abrangência, que está muito clara aqui, mas a natureza da redenção, a natureza da obra, do que Cristo fez, o que é que de fato Ele fez, e foi por onde eu comecei. Cristo estava substituindo pecadores na cruz, morrendo por aqueles que não precisarão morrer porque estão perdoados. A grande verdade é que todos que estão cobertos pelo sangue de Cristo, pela fé se chegam a isso, ou meramente pela regeneração, e eu explico esse ponto. A verdade é que a fé não é pré-requisito para a salvação, a regeneração sim. A regra é regeneração e fé, óbvio. A gente é regenerado e crê, a gente nasce de novo e crê. Agora tem um coração que ama, mas pode ter ocasiões de salvação acontecendo sem fé. Qual seria o caso? Um bebê no ventre, não tem possibilidade de ser salvo? Merece condenação? Merece. É filho de Adão, está debaixo de maldição, nasce pecador, como Davi nos explica isso muito bem. Salmo 139, Salmo 51, e outros salmos tanto nos mostram a natureza caída desde a natureza. Não é genética, é justiça, é tribunal. Nós somos em Adão condenados e por isso nascemos pecadores. E na mais tenra idade, 1 ano de idade, já somos capazes de demonstrar queda e corrupção no nosso coração. Nosso primeiro encontro sobre a tulipe, a letra T, a depravação total. Recomendo que você estude, caso queira se aprofundar nesse ponto, da nossa corrupção degenerada. Mas Deus pode salvar um bebê no ventre. Regeneração, obra dele, em todos que Deus deu para Jesus. E o deficiente mental que não tem capacidade de compreender e distinguir e chegar à razão da fé e da confissão pública de Jesus. A esperança está no ato regenerador de Deus. Então, o pré-requisito essencial da salvação é a regeneração, o nascer de novo. E quem faz isso é a obra do Espírito Santo, meus irmãos, através da obra de Cristo, porque Cristo não abriu a porta da esperança, falando a um monte de mortos, dizendo, rastejem e cheguem a mim. Ele te dá vida, e te busca onde você está. Ele vos deu vida, Efésios 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus busca o morto, e dá vida para que ele se levante. A pregação evangelística muitas vezes, inclusive no nosso país, é assim, dizendo para mortos, o prato de comida está aqui, dizendo para quem não tem perna, vem, corre, pega, dizendo para o morto, aviva-te. Eu sei que a gente prega assim, dizendo, se você não crer, você está condenado, e é verdade. Mas espiritualmente falando, meus irmãos, nós dependemos que Cristo levante o morto. E sabe quando é que isso acontece? Regularmente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós expomos a Escritura. Antes de dar ordens e demandas aos mortos, nós pregamos a vida. Nós anunciamos o Evangelho. Nós damos águas aos sedentos. Nós testemunhamos do verbo, para que o morto fale, para que em seus ouvidos mortos entre vida, para que aconteça como aconteceu com Lázaro, agora literalmente falando,
Lázaro vem para fora, e o morto, ouvindo a voz de Cristo, se levanta e sai. É assim que nós pregamos o Evangelho para os mortos. Nós expomos a Escritura, expomos Jesus aos mortos, e eles podem ser chamados à vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus está por aí, reunindo de todo povo, nação, tribo, de toda língua, os que Deus deu para Jesus. Por isso que lá em Atos, Paulo está indo embora e o Espírito Santo não deixa. Volta, ainda tem o povo aí. E Paulo tem que voltar e pregar mais um pouco. Porque Deus tinha pessoas para serem alcançadas naquele tempo, naquela hora. E como é que Deus faz isso? Através do testemunho do Evangelho e da sua exposição aos mortos. Para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Conhecer, se encontrar, ter relacionamento com Deus, com Jesus, e entender a sua obra. O céu não significa nada sem Deus. Esta é a vida eterna. Conhecê-lo, ter relacionamento com Ele, estar em amizade com Ele. Por isso que a promessa de Deuteronômio é: o Senhor circuncidará o seu coração para que você ame ao Senhor. Ele vai te dar um coração porque você não tem coração para amá-lo, mas Ele vai te dar um coração para que você o ame, para que você de fato viva e viva eternamente. Não cabe a nós criar um relacionamento com Deus e amá-lo. Ele precisa nos transformar do zero, para que nós passemos a amá-lo, para que conheçamos a Ele, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. A obra que Jesus recebeu, a missão que Ele recebeu, era uma missão para ser executada do começo ao fim. Essa missão era humilhante, era de dor e sofrimento, era uma missão de morte, de humilhação do nosso Redentor, mas era um plano de glória, era um plano de glorificação ao nome do Pai. O resultado alegraria o Senhor, traria prazer e deleite no Criador, mas também o exaltaria, porque Ele planejou que em seu povo Ele fosse glorificado na noiva. A noiva seria apresentada para Ele um dia pronta. Efésios capítulo 6. E Ele vai a tratá-la, limpá-la, vai amá-la para apresentá-la a si mesmo, sem mancha, mácula nem ruga, mas perfeita e gloriosa. Quem é a noiva? A igreja. Quem é a igreja? O povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Os que creem na obra de Cristo. E como é que se crê? Recebendo o dom gratuito do Evangelho, ganhando de presente irresistivelmente a graça de Deus, que transforma vidas, que regenera vidas, que perdoa pecado, que dá salvação. Como eu espero que seja claro no coração dessa amada igreja. Eu completei, eu consumei a obra que me confiaste. Eu fui até o fim, Pai. Eu fui até o fim. Eu recebi a condenação do nosso povo. E Jesus então morre humilhantemente. A obra reservada a todo o pecado, o salário do pecado. E a maldição de muitos estava sobre ele. Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Mas por suas pisaduras, ele foi esmagado, moído e traspassado.
porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ao Senhor agradou moê-lo, porque por ele e por essa morte esmagadora, ele traria a paz entre o povo rebelde de Deus e o seu Deus. Ele faria o que ele profetizou ao povo no tempo de Oséias: eu vou tirar os baalins da sua boca e você passará a chamar meu Senhor. O povo de Deus estava perdido atrás de outros deuses, chamando Baal, Baal, enamorado de outros deuses. E Deus dizendo: eu vou te amar tanto, 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 que eu vou tirar os ídolos da sua vida. Eu vou tirar seus outros amores, para você me olhar com admiração. Eu vou te conquistar para mim. Trazer meus filhos de longe, minhas filhas que fiz das extremidades da terra, os que formei e fiz para minha própria glória. Nosso pecado, meus irmãos, é um olhar para fora do casamento. Deus está dizendo: eu vou te conquistar. Por isso ele levanta o teu servo Oséias e diz: Oséias, você tem que casar com a prostituta. Você tem que amá-la até o fim. E ela não vai te honrar por muito tempo. Ela vai te trair e te desonrar. Mas a ame. A ame até o fim. E ela será salva. A prostituta é Israel. E eu sou Oséias, diz o Senhor. Deus tem te amado, não porque há mérito em você, em mim. Nós somos a prostituta que queremos outros deuses, que queremos trocar Deus por qualquer namorico espiritual. Mas Deus decidiu nos amar até o fim, porque somos dele, nação santa, separada, portanto, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono, para a glória dele, e para a sua salvação, e ele não te deixará escapar. Essa é a nossa esperança, nele, não nas nossas obras, nele, não na sua performance, não na história da sua família. Nele nós temos esperança. Como, portanto, diz o escritor bíblico, escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como ter esperança fora desse propósito de glória, desse plano de glória? Agora, Pai, me glorifica contigo, com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Jesus se esvaziou da sua glória, Jesus se humilhou, mas Ele está agora ansiando pelo que Ele tinha antes. Pai, eu quero ter de volta a glória que nós tínhamos. E você pode olhar para essas palavras pensando: Ele desistiu, está com saudade do que tinha. A gente deu trabalho demais para Jesus. Irmãos, Jesus está com saudade da glória que tinha, e veio aqui para falar de glória. A boa notícia é que Ele está nos levando para ela, e Ele não vai abrir mão dessa festa. Ele diz: glorifica com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus no passado, sempre foram, porque Ele nos amou antes que houvesse mundo, nos escolheu nele. É um amor antigo que se executa no tempo humilhante da cruz. Mas agora Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando essa obra, e antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus,
Tu os confiaste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, porque eu manifestei a tua palavra a eles, eles guardam essa palavra porque eram teus. Versículo 7, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Aconteceu vida eterna. Jesus vem e prega, eles creem, aconteceu vida eterna, porque reconheceram que Jesus é do Pai, que o Pai está com Jesus, e que temos relacionamento com Ele. E a vida eterna é essa, que te conheçam, e que me conheçam, que me reconheçam que eu fui enviado por ti. Tem muita gente querendo falar que é de Deus, mas não quer ter relacionamento com Jesus. Tem muita gente querendo falar, Deus isso, Deus aquilo outro, somos todos filhos. Irmão, se não for adotado em Jesus, não é meu irmão. Tem que ser adotado em Jesus. Tem que reconhecer que Jesus veio do Pai, e Ele é o único Deus verdadeiro, enviado por Deus. Esta é a prova da vida eterna agora. Você reconhece que Deus é o único Deus verdadeiro? E que Jesus Cristo foi enviado por Ele, tendo toda a autoridade como o Deus verdadeiro? Sim? Então deixa eu te dizer uma coisa, se isso é verdade na sua história, você tem a vida eterna. Eu sei de muito irmão que anda cabisbaixo, sem saber se tem a vida eterna. Deixa eu te falar, esta é a vida eterna. Se você reconheceu, é porque a eternidade estava pensando no seu nome. Por que Ele fez isso? Por amor. Por amor, segundo o beneplácito da sua vontade. E nenhum se perdeu, nenhum se perderá. Então eles reconheceram, agora sabem e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Agora chega o ponto em que Cristo coloca delimitadamente as paredes da sua expiação. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não está aqui colocando exclusão para acontecer. Ele está assegurando e reafirmando a salvação dos seus. Porque Deus entregou uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós estamos em busca desse povo, a cada salvo, a cada convertido, e por isso pregamos o Evangelho indiscriminadamente, a todo povo, nação, raça, tribo, de toda língua, e pregaremos até o fim, porque estamos em busca dos que Deus deu a Jesus no mundo, e eles precisam crer. E usa a igreja para crer. Ele fez isso com Jonas, fez isso com Paulo, fez isso com cada evangelista, fez isso com Moisés. Jonas não queria a salvação daquele povo, e Deus decide usar Jonas para pregar para aquele povo, e usa a sua soberania, e coloca um peixe para engolir Jonas, e coloca o mar para ficar revolto, uma planta para nascer de forma miraculosa, um verme para comer a planta, mas sobretudo, o que mais assusta no texto é a conversão de uma nação ímpia, na pregação de um profeta indisposto, que odeia o povo que ele prega, e que pregou correndo, com 5 palavras. Uma conversão assustadora, para que Jonas 2, versículo 9 se cumpra: ao Senhor pertence a salvação, e Ele dá para quem quer, para a sua glória e para a esperança das nações. E então Jesus roga e pede ao Pai por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
A igreja amada e alcançada glorifica o nome de Jesus. A partir de agora, do versículo 11, Jesus começa a falar sobre a nossa missão. Olha, eles ficam no mundo, Pai, eu te peço que os proteja, que os guarde, porque o Senhor agora vai ministrar sobre eles, porque eu vou para junto de ti. Eu já não estou no mundo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um como nós. Jesus está falando agora do plano de levar a gente para aquele plano de glória antigo, para aquela glória antiga, porque Ele quer nos envolver nessa festa. E então Ele fala: Pai, guarda eles. Quando eu estava com eles, versículo 12, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os e nenhum se perdeu, exceto aquele, para que se cumprissem os nossos planos da Escritura. Está falando de Judas. A Escritura se cumpre e honra a Deus, mas todos estão seguros. Mas agora vou para junto de ti e falo isso no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, para que eles escutem e tenham esperança. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles, assim como eu, não são do mundo e o mundo nunca vai amar a igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, eles estão aqui, continua dando a tua palavra a eles, continua dando a tua palavra à igreja. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, agora entrou a gente, mas também por aqueles que no futuro vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Esse é o plano de Jesus. Ele está nos reunindo, nos fazendo um só. Irmãos, um dia toda a nossa divisão cairá, toda a nossa separação acabará, toda despedida terá fim, toda morte se calará. Um dia teremos estabilidade. Um dia as coisas não mudarão mais. Um dia teremos segurança, permanência, paz em Cristo. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Estamos em missão, anunciando ao mundo que Cristo foi enviado ao mundo. Eu lhes tenho transmitido a glória que tem me dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amou a mim. Na nossa comunhão, o mundo conhece a comunhão do Pai com o Filho. Irmãos, se nos amarmos uns aos outros, irmãos, se estivermos juntos, obrigado, Mateus. Irmãos, se nós caminharmos juntos, se cuidarmos uns dos outros, o mundo testemunhará algo estranho e redentor, que o Pai vive, que Jesus vive e ainda está nesse mundo. É isso que a comunhão da igreja prega e anuncia. É isso que o povo de Deus está aqui agora em missão para fazer. E então, nesse diálogo de amor, enquanto eles se amam, eles verão que nós nos amamos e amamos eles, e pregarão o amor amando outras pessoas. Nós chegamos ao ápice do coração de Cristo no versículo 24. Eu te falei que Jesus está com saudade da glória que ele tinha, né? A boa notícia é que ele quer nos chamar para a festa. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória que me deste, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é de estar junto com eles, finalmente e para sempre. Apocalipse, finalzinho do livro, capítulo 21, diz o seguinte: e eu tabernacularei com eles, farei morada e seremos um só. Esse é o plano de Jesus. Com quem? Com os que o Pai deu a Jesus. Pastor, isso não restringe a missão? Querido irmão, essa é a única esperança sólida para a missão. Deus tem povo perdido aí, nós temos que buscar. Deus tem gente perdida na sua casa, você tem que pregar de novo e mais uma vez, e testemunhar do amor do Pai, porque Ele está preparando a casa para a festa. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Jesus vai nos dar mais. Para quê, queridos irmãos? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A fim de que o amor esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a expiação limitada, segura, profunda, completa. Hoje, quando eu cheguei, nosso irmão Bruno estava com um livro que eu conheço bem. Falei: você me empresta? Gostaria de ler uma oração com a igreja. Cristo é tudo. E assim nós encerraremos. Ouça com atenção e ore comigo essas palavras. Ó amantíssimo, que eu possa ler sobre como o teu coração se consumiu por mim. Na manjedoura do teu nascimento, no jardim da tua agonia, na cruz do teu sofrimento, na sepultura da tua ressurreição, no céu da tua intercessão. Encorajado por estes pensamentos, desafio o meu adversário, calco aos pés suas tentações, resisto às suas ciladas, renuncio ao mundo, eu sou valente pela verdade. Aprofunda em mim a consciência de meu santo relacionamento contigo, como noivo espiritual, um só com Yahvé, amigo de pecadores. Penso na tua glória e na minha vileza, na tua majestade e na minha maldade, na tua beleza e na minha deformidade, na tua pureza e na minha imundícia, na tua justiça e na minha iniquidade. Amaste-me de forma infinita e imutável, que eu possa amar-te como sou amado. Deste a ti mesmo por mim, que eu possa doar-te a ti o que sou. Morreste por mim, que eu possa viver para ti, a cada instante do meu tempo, a cada movimento da minha mente, a cada batida do meu coração, que eu nunca flerte com o mundo e suas seduções, mas ande ao teu lado, ouvindo tua voz, vestido com tuas graças, adornado com tua justiça, ó amantíssimo. Uma oração ao nosso Jesus. Essa é a resposta que damos à obra expiatória dele na cruz, por mim e por você. Que Deus nos abençoe, nos encoraje, sabendo da pura verdade bíblica, que nós adoremos a Deus, nos encorajemos a missão e amemos os perdidos, amemos nossos irmãos
e adoremos o Santo Senhor, com consciência santa de que Ele te resgatou e fez tudo o que nós não poderíamos fazer, por amor e para sempre, para um dia sermos um em seu amor. No nome dEle, amém.